Muito bom dia. Eu chamo-me Micael Tunin, da empresa Alfa Cimenteira Limitada da República de Angola. Hoje, junto com a Universidade Estatal Agrária de Kuban, da Federação Russa, e o Centro de Previsão e Monitoria, junto com o decano da Cátedra de Exploração do Parque Mecanizado, o professor Trufliak Evgeny Vladimirovich, vamos apresentar o tema sobre a transformação digital da agricultura e pecuária. A agricultura, transformação digital da agricultura. A agricultura inteligente baseia-se na aplicação de sistemas automatizados de tomada de decisão, automação integrada e robotização de produção, bem como tecnologias de conceição e modelação de ecossistemas. Trata-se de minimizar a utilização de recursos externos, combustíveis, fertilizantes e agroquímicos, ao mesmo tempo que se maximiza a utilização de fatores de produção locais, como fontes de energia renováveis, biocombustíveis, fertilizantes orgânicos, etc. Tecnologias promissoras da agricultura inteligente proporcionam um controle eficaz e ambientalmente seguro de pragas, restauração e preservação das propriedades benéficas dos solos e das águas subterrâneas, bem como o controle remoto integrado do cumprimento dos requisitos de certificação da agricultura biológica. A economia digital é uma atividade econômica baseada na criação e utilização de tecnologias digitais. A agricultura digital é a produção de produtos agrícolas que, utilizando técnicas mais autônomas da participação direta humana na produção e nos processos empresariais. A base da agricultura digital são modelos de processos ponta a ponta de produção e comercialização de produtos agrícolas. A digitalização da agricultura pode ser atribuída às seguintes indústrias: produção de plantas, pecuária, transformação e armazenamento, piscicultura, reprodução e genética. Um dos principais componentes é a agricultura de precisão, que pode ser dividida em agricultura e produção pecuária de precisão. A agricultura de precisão consiste nos seguintes subsistemas: gestão da empresa, fazenda, gestão da mobilização e transformação do solo, culturas, aplicação de fertilizantes, produção fitossanitária, irrigação, gestão de máquinas e a robótica. Terminologia semelhante, nos últimos anos, espalhou-se para uma produção pecuária dinâmica, criação pecuária de precisão, com os seus ramos, criação de laticínios de precisão, avicultura de precisão e suinicultura de precisão. A agricultura de precisão é um sistema de produção agrícola integrado baseado nos avanços nas tecnologias da informação, na utilização do controle automático dos tratores, maquinaria e equipamentos agrícolas, sensores, e na informatização global de todos os processos da gestão agrícola, destinados a optimizar as tecnologias agrícolas e a estabilizar a produtividade dos agrocenosos, com mínimo impacto negativo ao ambiente. Uma agricultura de precisão pode ser detalhada em 8 segmentos. Primeiro, determinação dos limites do campo utilizando sistemas de navegação por satélite, amostragem local no solo do sistema de coordenadas. 3. Condução paralela. 4. Monitorização de veículos por satélite. 5. Pulverização diferencial de ervas abastadas, aplicação de fertilizantes, sementeira, irrigação, mobilização, tratamento de solos. 6. Monitorização do estado das culturas com detecção remota, fotografias aéreas com os drones ou por satélite. 7. Criação de mapas de rendimento e produtividade de campo digital. 8. Criação de mapas de condutividade elétrica dos solos. Determinação dos limites de campo utilizando sistemas de navegação por satélite e drones. Simplificando, os campos são digitalizados. Os mapas eletrônicos de campos são compostos das seguintes formas. Primeiro, contornar o perímetro de campo com equipamento de navegação. Segundo, desenho dos contornos dos campos numa coordenada ligada ao espaço. Método menos preciso, mas muitas vezes mais rápido e o mais barato. Temos para isso o Google Maps, Google Earth e outros sistemas. Terceiro, leitura dos contornos dos campos, dos terminais de bordo da maquinaria agrícola e do método combinado. Mapa eletrônico criado por imagens espaciais, ajustadas com a saída para o campo, com a ajuda de um receptor GPS de alta precisão. Quarto, uso de veículos aéreos não tripulados, vulgarmente conhecidos como drones.
O slide abaixo mostra a digitalização dos campos da formação da Fazenda Experimental da Universidade de Kuban, chamado Krasnodarska. Amostragem local de solo no sistema de coordenadas. A análise agroquímica do solo é efetuada de forma a determinar o grau da sua disponibilidade dos principais elementos da nutrição mineral, para estabelecer a sua composição mecânica, o indicador de hidrogênio e o grau de saturação de matéria orgânica, ou seja, os elementos que determinam o nível da fertilidade. Se a fazenda já criou um mapa dos campos, deve ser utilizada no trabalhos de campo, o que torna o trabalho mais barato, e na preparação de mapas de propriedades agroquímicas dos solos. O requisito básico para as amostras de solo é que devem ser selecionadas com uma ligação clara às coordenadas, as rotas de seleção elaboradas e a constante profundidade de seleção especificada. Os amostradores automatizados de solo servem para melhorar a produtividade. Os amostradores de solo são utilizados para a recolha das amostras, que são instalados em tratores, automóveis, motociclos de 4 rodas, mini-tratores e outros meios rolantes pertinentes. O meio rolante está equipado com GPS e computador móvel, que possibilita no terreno, em tempo real, fixar os pontos de recolha de amostras para possível replicação. O amostrador automatizado do solo instalado no meio rolante permite, durante um dia, recolher amostras de solos para exame agroquímico a partir de uma área de até 1.500 hectares, eliminando ao mesmo tempo o fator humano de má amostragem de solo. As amostras selecionadas e rotuladas são transferidas para um laboratório agroquímico acreditado para a análise. A lista dos parâmetros determinados pelo laboratório inclui toda a gama de indicadores necessários para a avaliação do estado de disponibilidade no solo com elementos nutritivos, nitrogênio, fósforo, potássio, pH, cálcio, magnésio, matéria orgânica, acidez hidrolítica, nátrio, boro, enxofre, alumínio, cobre, zinco, cobalto, magnésio, entre os outros. Condução paralela. Quando as tecnologias agrícolas de precisão são introduzidas na produção agrícola, a área mais popular é o sistema de condução paralela. Em comparação à condução convencional dos tratores e máquinas agrárias, a utilização de sistemas de condução paralelas na execução de operações tecnológicas permite excluir as passagens duplicadas em faixas adjacentes e abandono das áreas sem tratamento, melhorar a produtividade, conforto do trabalho, reduzindo a fatiga do condutor, reduzindo o consumo de combustível e matérias tecnológicas e realizar trabalhos sem qualquer visibilidade e até à noite. Isto fornece diferentes modos de condução em trajetórias retas e curvas. Existem 3 opções para a implementação de um sistema de condução paralela. Primeiro, o movimento do trator é ajustado pelo condutor com a ajuda de um volante, que é guiado pelas leituras de um LED ou de um localizador gráfico situado na cabine. Segundo, a direção do trator é suportada por um dispositivo de direção, com uma unidade de um motor elétrico montado na coluna da direção. Terceiro, a correção do movimento do trator é ajustado por um mecanismo ligado ao sistema hidráulico da direção do trator. Monitorização de veículos por satélite. Como objetos de monitorização, pode ser quaisquer equipamentos, tratores, equipamentos especiais, carros e caminhões, máquinas colhedoras, tanques de combustíveis, etc., bem como instalações fixas, tais como plataformas de perfuração, postos de gasolina e outras instalações. Aplicação diferencial. É um processo de aplicação de matérias, sementes, fertilizantes, proteção vegetal e agroquímicos no solo, com uma dose variável calculada com base na análise de fertilidade do solo ou no estado das culturas. Tecnologias diferenciais: pulverização, fertilização, sementeira, irrigação, tratamento, mobilização do solo. Detecção remota.
A utilização de detecção remota na agricultura baseia-se na interação da radiação eletromagnética com o solo ou a vegetação e refere-se a medições remotas nos campos de radiação agrícola refletida ou emitida. As plataformas para tais medições incluem satélites, aeronaves, veículos aéreos não tripulados, drones, tratores e sensores portáteis. A utilização de detecção remota na agricultura é geralmente classificada de acordo com o tipo de plataforma para a instalação de sensores, plataformas como satélites, drones e meios terrestres. Produção de mapas digitais de rendimento e produtividade. O mapeamento do rendimento e produtividade é uma tecnologia de agricultura de precisão, projetada para determinar a heterogeneidade do indicador principal, que é rendimento. Com a ajuda de sensores especiais instalados em máquinas colhedoras, bem como computadores a bordo e receptores GPS durante o processo da colheita, você pode obter mapas orientados espacialmente de rendimento e umidade de grão. A compilação destes mapas é parte integrante da tecnologia agrícola de precisão, que permite a previsão dos rendimentos e produtividade destes campos. Produção de mapas da condutividade elétrica do solo. A condutividade elétrica é uma função da densidade do solo, determinado a textura e o teor de umidade, a condutividade elétrica da solução do solo e da temperatura. A medição da condutividade elétrica do solo tem sido usada há muito tempo na agricultura para determinar o teor de sal em solos altamente salgados. Consideramos agora a tecnologia de pecuária de precisão. A produção pecuária de precisão é um sistema de produção agrícola integrado, que inclui todos os processos pecuários, o que cria oportunidades para uma produção rentável de produtos utilizando as tecnologias modernas. Identificação eletrônica de animais individuais ou grupos contidos, registro de dados sobre processos e produtos, processamento de informação. As tecnologias de informação estão a espalhar-se por todo o processo produtivo, incluindo a produção leiteira. As tecnologias de pecuária de precisão podem ser divididas em 6 componentes. Primeira, controle de qualidade dos produtos pecuários. Segunda, base de dados eletrônica do processo de produção. Terceira, identificação e monitorização de animais individuais, com a utilização de tecnologias modernas. Controlam-se os indicadores como alimentação doseada, ganho de peso sofisticado, temperatura corporal, atividade reprodutiva, satisfazendo as suas necessidades individuais de alimentação em função dos indicadores da produtividade individuais. Quarta, monitorização da saúde da manada. Quinto, processo de ordenha robótica. E sexto, regulação automática do microclima e controle dos gases nocivos no ambiente de contimento dos animais. Agora vamos dar uma olhada nos elementos de pecuária de precisão. Ponto 1. Controle da qualidade dos produtos da pecuária. A principal tendência da produção pecuária moderna é a automatização geral e a mecanização dos principais processos produtivos da manutenção dos bovinos. O sistema automatizado recolhe dados sobre cada animal, forma uma base de dados e emite relatórios de acordo às necessidades dos técnicos. O sistema é composto por sensores que recolhem dados sobre cada animal na sala de ordenha e enviam informações para o programa instalado no computador. Registra-se a informação recolhida sobre cada animal na base de dados, analisa-se e emite relatórios de acordo com os pedidos de especialistas. O leitômetro foi concebido para medir com precisão a ordenha, permitindo ao gestor da fazenda controlar totalmente o processo da ordenha. Outro dispositivo disponível é um dispositivo que analisa a composição e a qualidade de cada leite de vaca em tempo real, ou seja, na sala durante a ordenha. O aparelho é instalado em cada ponto da ordenha, entre o leitômetro e a conduta de leite. Base de dados eletrônica do processo de produção pecuária. As informações isoladas de um único sensor a um nível do processo geralmente não fornece base suficiente para a tomada das decisões.
Os dados obtidos de vários sensores devem ser sistematicamente agrupados, armazenados e decisões preparadas com base nos mesmos dados, em colaboração com dados de outros níveis ou com dados obtidos em momentos, espaços de tempo diferentes. Ao mesmo tempo, as informações disponíveis na indústria de laticínios, no geral, são processadas e não são numa fazenda única. A gestão do processo, a gestão da manada, as comparações das fazendas, as avaliações de valor genético das manadas ou os registros regionais nacionais são tarefas diferentes, mas que devem ser realizadas numa única base de dados. Identificação e monitorização individual dos animais que utilizam tecnologia moderna. Os requisitos relativos ao sistema eletrônico de identificação dos animais podem ser divididos em sistemas administrativos e internos. A documentação de origem, profilaxia, documentação dos animais são requisitos externos que devem ser cumpridos pelo sistema eletrônico e econômico de identificação dos animais. A identificação das vacas é efetuada através de transponders, dispositivos inseridos embaixo do pelo do animal ou nas orelhas. Informações a partir das quais é lida dos portões de identificação ou nas estações de alimentação. Isto grava cada vaca individualmente. Isto permite ter em conta os parâmetros individuais e controlar o rendimento da vaca, a necessidade de alimentação concentrada, bem como permitir-lhe monitorizar o serviço veterinário e, se necessário, enviar vaca para o tratamento. Os criadores do local da ordenha permitem monitorizar a produtividade da vaca. Assim, a eficácia da produção de leite é aumentada tanto nos parâmetros individuais como nos indicadores do grupo. Além disso, o sistema permite separar os bovinos, fazer o registro da alimentação, identificar o sistema de atividade sexual do animal. O sensor de reprodutividade sexual trabalha no princípio da ativação dos animais. A ativação das vacas fala da necessidade de uma rápida inseminação, ou com uma atividade reduzida, o animal deve acasalar. A monitorização da saúde da manada. As tecnologias inovadoras para a gestão do gado são de muito interesse. Novos equipamentos em modo automático sob o controle de software especializado determinam os parâmetros de gordura do gado. Informações sobre cada vaca em ordenha é inserida no cartão pessoal do animal. Processo de ordenha robótica. O sistema de ordenha automático muda completamente o conceito sobre as infraestruturas e sistema técnico-produtivo de produção de leite. O objetivo do sistema é realizar o mais próximo possível das condições naturais de manutenção dos animais, que não se adaptam ao ambiente artificial definido pelo homem, tempo de ordenha, e podem de forma independente, sem o controle do operador, continuar a ordenha. Ao mesmo tempo, o operador pode efetuar outras operações de cuidados com os animais, uma vez que não é necessário controlar os animais durante o processo de ordenha. Regulação automática do microclima e controle dos gases nocivos. Este dispositivo apresenta um exemplo de um sistema automático de controle de microclima e controle de gases nocivos. Gratos pela vossa atenção, por ter assistido essa palestra. Qualquer perguntas e dúvidas pode ser dirigida nos contactos mencionados no último dispositivo.